Bom dia a todos e a todas. Eu sou Rafaele Moura, atual coordenadora do curso de Design de Moda do Centro Universitário Farias Brito. E nós estamos aqui diretamente do Espaço da Palavra para o lançamento do livro da autora Renata Santiago. É o livro Desvestir. Nós faremos um momento de reflexão entre consultoria de imagem, feminino e psicanálise. Para que isso ocorra, vou convidar algumas pessoas importantes para comporem a mesa. Gostaria de convidar a professora Lídia Valesca. Lídia Valesca é graduada em Ciências Sociais, especialista em escrita literária, mestre e doutora em Sociologia, é professora do Centro Universitário Farias Brito desde 2002, compõe o núcleo docente estruturante do FBUNE, foi conselheira no Conselho de Defesa de Direitos Humanos do Estado do Ceará no biênio 2017-2019, representando as IES privadas. Realiza pesquisas na área de Sociologia, Antropologia Urbana e faz consultorias em pesquisa no âmbito das relações sociais. Seja bem-vinda, professora Lídia. Fique à vontade. Gostaria de convidar para compor a mesa a professora Cíntia Carvalho. Ela é coordenadora do curso de Psicologia do Centro Universitário Farias Brito. É graduada em Psicologia, especialista em Psicoterapia Psicanalítica e mestre em Psicologia. Atua na docência, gestão e Psicologia Clínica. Seja bem-vinda, professora Cíntia. Convido também a professora Paola Lins. Ela é graduada em Direito, pós-graduada em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, mestre em Direito Constitucional nas Relações Privadas e doutoranda em Direito Constitucional. Faz parte de um grupo de pesquisa de Direito Constitucional nas Relações Privadas, realiza pesquisa sobre Direito Civil Constitucional e Direitos de Personalidade. É integrante do grupo de pesquisa de CNPq, Direito Constitucional nas Relações Privadas e é agente de proteção voluntária do Juizado da Infância e da Juventude do Poder Judiciário do Estado do Ceará. Seja bem-vinda, professora. E agora, nós vamos chamar aquela autora que é nossa professora do curso de moda do Farias Brito, que é a professora e autora Renata Santiago. Ela é artista, designer e professora do curso de moda do Farias Brito. Ela é graduada em design de moda, especialista em gestão de design de moda e em consultoria de imagem e estilo. Também especialista em pesquisa de tendências e colorimetria. Possui formação em psicanálise, é mestre em artes, é pesquisadora do grupo Meio Fio de Pesquisa e Ação, diretora criativa e estilista do grupo Moda para Mim. Atua na pesquisa nas seguintes temáticas: moda, arte contemporânea, design e psicanálise. Seja bem-vinda, professora Renata Santiago, e um bom lançamento. Obrigada. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia quem está aqui hoje no Espaço da Palavra. Bom dia para quem está em casa, nos vendo. Hoje, dia 4 de abril, é um exercício que eu gosto muito de fazer em sala de aula, nesse momento que a gente está vivendo, não é? Tão desincronizado e desafiador de entender que dia é hoje, né? 4 de abril de 2022, segunda-feira, quase 10 horas da manhã, e para afirmar e agradecer a todos que estão aqui, dedicando seu tempo para discutir sobre os assuntos que a gente aborda nesse livro, que é uma forma de abordar e de pensar o real e pensar a moda no lugar de uma interseção. E para começar, eu não posso deixar de agradecer também às professoras e mulheres
maravilhosas que estão compondo essa banca, essa mesa aqui comigo hoje. Agradecer à minha coordenadora, Rafaele, por todo o espaço, o apoio, ao Centro Universitário Farias Brito, que é um local onde também eu fomento a pesquisa desde 2005 e estou aqui trabalhando como professora, pesquisadora e designer também, e as minhas alunas que estão aqui, os meus alunos, e que juntos e juntas e juntos a gente tece essa rede de afetos e de cores, de texturas e de formas. E aí saudar de todo o meu coração a professora Lídia, que é uma parceira de palavra, de luta, de construção também desde o início da minha caminhada aqui no Centro Universitário como professora, né, a professora Cíntia, coordenadora do curso de Psicologia, e faz um trabalho muito interessante de ter trazido também a psicologia para o Centro Universitário Farias Brito. A professora Paola, querida, que também tem uma admiração enorme como profissional e que tive o prazer de trabalhar também como cliente no ano passado pelo Moda para Mim, né? A ideia dessa conversa hoje é para a gente conhecer um pouco o livro, o que é a proposta do Desvestir, e discutir um pouco sobre esse lugar tão importante da moda na interseção com outras áreas. Eu gosto sempre de falar em sala de aula que não tem como a gente pensar a moda sem interseccioná-la com outras áreas. Então, para se saber sobre moda, a gente tem que interseccioná-la com a arte, ou com a psicanálise, ou com os processos semióticos, ou com o processo da economia, da gestão, do direito, e hoje em dia a gente também fala muito desse direito da moda. Então, assim, é uma área tão complexa, é um fenômeno que articula e movimenta e constrói a sociedade, justamente também por sermos construtores de imagem, que não dá para a gente pensá-la sem ser nesse lugar de fricção e um lugar, por ser também transdisciplinar, que acaba sendo indisciplinar e onde se constroem outras narrativas, como tanto nos diz Barthes, que é um autor que está muito colocado no livro também. Então, o que é o Desvestir, antes de a gente começar essa conversa? O Desvestir, que é o título do livro, ele é uma documentação, um registro de uma documentação processual, eu gosto de pensar o livro muito assim, de uma caminhada de mais de uma década de um lugar anfíbio, que é um lugar de ser pesquisadora, professora e artista. E de estar nesse lugar de risco também, que é esse lugar anfíbio, de construir uma estrada que não era pavimentada, que é a estrada da consultoria de imagem e estilo, tendo a psicanálise como meu viés, né, como o meu norte ético de trabalho. Então, esse Desvestir, ele é essa documentação desse mais de uma década, e é um livro que tem muito esse viés conceitual, teórico, de trazer muito a moda nesse lugar da academia, essa escrita sobre moda, mas também é um livro que tem uma parte técnica, uma parte metodológica, de mostrar um caminho de atuação como consultora de imagem e estilo, né, um passo a passo de trabalho, onde eu explico os meus métodos, onde eu convido também esse leitor a fazer essa construção dentro do percurso da leitura. O livro ele é um convite para se tecer junto esse caminho. A proposta da consultoria de imagem ela é essa aposta nesse laço social, nesse laço que, para eu me construir, preciso desse inconsciente do outro também, né, dessa caminhada juntas. Então, essa ideia do Desvestir é muito tirar para conseguir construir um manto autoral para si. Se eu tiro todas as colagens, se eu me desfaço de todas aquelas vestes que não me representam, o que resta? E também é um livro que fala sobre o resto, que fala sobre a incompletude, que fala sobre a falta. A psicanálise ela é muito meu viés, né, epistêmico e ético, porque é um lugar que não pretende sanar as faltas. E a moda ela tem muito esse caráter de querer tamponar essa falta. Então, assim, a proposta do livro, que também é um lugar de produção do Moda para Mim, tem esse caráter questionador. Eu gosto de dizer que eu fui para a moda para questionar a moda. Quando eu comecei a trabalhar com moda, eu vim do direito também, acho que muitos, né?
passei no direito na UFC e larguei, fiz um semestre, assim, quase, disse, não é meu lugar. E dentro disso eu também fazia administração na UES, e ia para essa carreira de direito, administração, e foi nesse lugar que eu comecei a ver que a moda era uma plataforma, um dispositivo onde eu podia trabalhar vários lugares meus, assim, a questão da psicanálise, a questão da justiça e a questão social, porque a moda também dá essa possibilidade de a gente atuar também nessa esfera de construção de uma sociedade, né, dentro de uma verdade de cada sujeito. O jornalismo, também tinha vontade de ser jornalista, acho que eu fui uma pessoa que tinha vontade de ser muitas coisas. E o direito, né, assim, por que o direito? Porque eu tinha muita vontade de ser detetive de polícia, de investigar as coisas, sabe? Meu sonho era ir para o Instituto Rio Branco e defender o país, e, enfim, uma coisa muito louca. E que depois eu fui ver que o meu trabalho passa por essa investigação, né? Eu não sou detetive ali daquela área, mas eu sou detetive de mulheres, desses ditos, mas principalmente também dos não ditos. E o livro ele é muito esse não dito também, é construir algo a partir daquilo que não é dito, a partir das entrelinhas, das reticências também. E isso é o Desvestir. Pensando aqui também em termos de apresentando o livro, quem aí está com ele na mão, ele é um livro que tem duas partes, né? Isso foi também uma escolha interessante, como designer, de pensar essa fluidez, que é uma fluidez oral ali da palavra, mas é uma fluidez também técnica, né? Uma limpeza visual colocada. Então, estou achando interessante que as pessoas estão falando do livro como um livro-objeto. Tem gente que falou, Renato, eu ainda não li, mas eu não largo, eu estou com ele por todo o lado, assim, eu estou andando com ele está abraçadinho aqui comigo, está na minha cabeceira, então ele tem um trabalho de escolha de papel, de fonte, de jogo de cor, né? E isso vem do meu trabalho como designer, né? E desse posicionamento que todo designer tem que ter, de construção de imagem, mas que é uma construção que vem pautada numa questão ética e autoral de cada um. Então tem essa parte conceito, o livro ele tem esse início que é só essa parte teórica, e aí tem uma introdução sobre moda, né, enquanto trama, tem uma parte que é a moda e a psicanálise, tem um capítulo sobre imagem, sobre consultoria de imagem, e a segunda parte é a parte técnica. E aí a gente encontra esse convite para se pensar coloração pessoal, visagismo, planejamento de guarda-roupa e tudo o mais, né? Então, essa proposta do Desvestir tem esse caráter de conversa e também esse caráter de convite. Vamos colocar a mão na massa e vamos nos colocar aí nesse lugar do despir para conseguir vestir. Acho que eu apresentei o livro um pouquinho. Agora eu quero colocar aqui a palavra para as colegas e mais uma vez agradecer a todo mundo que está aqui nesse momento muito especial aí de finalização e de recomeço também. Então, eu sou a primeira a falar dessa bancada tão especial, né? Eu queria primeiro saudar a todas, a todos, a todos, aqueles que estão nos assistindo, aos que estão aqui. Dizer para mim que é uma honra quando a Renata falou que queria me convidar para essa mesa. Eu disse duas coisas eu tenho de missão na vida. Primeiro, de ser talvez a professora mais velha, no sentido estrito do tempo, de acolher cada colega que chega, né? Então, se eu fosse falar sobre mim mesma, sobre qual é a minha potência, eu ia dizer acolhimento. Então, cada colega novo que chegou, eu tive presente nesse momento, que é um momento de acolher e de estar vendo também a roda do tempo girar tantas vezes e, ao mesmo tempo, me permanecer firme e, ao mesmo tempo, flexível, acolhendo as pessoas que vinham. E aí eu me lembro quando a Renata chegou, a Renata era tão nova que eu achava sempre que ela era uma aluna, né? Renata, quantos anos faz isso que você chegou aqui? 8 anos.
E também porque ela era vegana. E aí ela não comia coisa, ela não sei o quê. Aí na sala dos professores, depois ela desveganizou-se. Mas ela era vegana, né? Ela desveganizou-se. Isso é ótimo, porque eu fiquei pensando, eu li rapidamente aqui algumas coisas do livro, porque eu só peguei o livro hoje, e eu estava dizendo que o livro, eu queria muito entender sobre uma palavra que eu gosto muito, chamada decupagem. Eu sempre que acho essa palavra linda, decupagem. Eu acho que ela deve ter origem francesa, né? Então ela é muito chique. Isso assim, as pessoas têm muitas camadas. Tudo na vida tem muita camada. O corpo tem muitas camadas, né? E eu acho que a história da gente também tem muitas camadas. E eu pude participar de algumas camadas dessa vida da Renata aqui, né? Desde quando ela chegou com a cara de aluna, desde quando ela se transformou. E quando ela foi para o mestrado, que em alguns momentos ela lia alguns textos para mim, na hora ali, na sala de aula, como se fosse um diário. E eu, como antropóloga, né, a gente usa muito uma técnica que é o diário de campo, como impressões, que são impressões daquilo, não só do registro que a gente está vendo do estudo, mas também dos nossos sentimentos e da nossa interação com o estudo, né, com os sujeitos estudados. E aí a Renata lia algumas vezes e eu fiquei muito fascinada por esse trabalho que ela estava fazendo. E foi bem na época que ela começou a interagir com a psicanálise. E como a psicanálise é esse conhecimento tão transversalizado, né, que está percorrendo a gente de diversas formas. Então, eu acho que nessa época que ela estava terminando, né, o trabalho do mestrado, que eu pude acompanhar um pouco, era um investimento emocional, ao mesmo tempo que era um investimento de tempo, de construção de texto. E aí ela fez lá como é que chama, Renata? Uma montagem, não, uma performance, né? Muito bacana. E aí eu fico pensando e eu passei a ver a moda a partir daí também, né? Então, acho que todo mundo tem uma visão pré-concebida de moda, né? Uma visão estereotipada de moda. É claro que eu, como socióloga, antropóloga, vindo de um campo de saber que é tão, digamos assim, amplo, que negocia e que dialoga, né, com tantas outras áreas, eu já sabia que moda não era esse negócio que a gente compra na revista, o figurino e fica copiando. Eu já sabia disso. Mas foi com a minha interseção com a Renata e depois uma disciplina que eu dei aqui no curso de moda, que era moda, corpo e sustentabilidade, que eu passei a estudar mais sobre essa questão do corpo e inserir o corpo numa dimensão que é uma dimensão semiótica, né? Eu acho que os corpos, ele também tem muitas camadas. E nessa camada você tem a pele, mas você tem também a veste. Quer dizer, a veste é uma das camadas do nosso corpo, né? Então, assim, é um processo de vestir e se desvestir. Quer dizer, na medida dessa palavra decupagem, né? De ir vendo as camadas do corpo. E porque o corpo, o corpo, assim como a moda, né, que está agregada à lógica do corpo, ele tem uma dimensão social, política, né, muito forte, histórica, né, de cada tempo. E o tempo que a gente está vivendo hoje, ele é um tempo muito, digamos assim, muito interessante na perspectiva de que a gente está vivendo um tempo possível, né? Porque eu sei que existem muitos tempos, né? Quer dizer, mas não o tempo cronológico, especificamente falando, mas do modo como a sociedade hoje ela começa a abrir espaço para que as diversas linguagens, modos de ser, né, possam estar combinando. Eu aprendo muito com os meus filhos. E uma vez meu filho disse assim para mim, né, ele está aqui nessa plateia,
ele disse assim para mim, eu disse qualquer coisa, ele sempre me corrige, né? Aí ele disse, mãe, é o seguinte, o grande barato da roupa é que ela pode ser não só a identidade da pessoa, porque eu falei alguma coisa sobre identidade, ele disse assim, por exemplo, não existem roupas de mulheres e roupas de homem, existem a roupa. E os homens, eles podem, num dado momento, poder usar saia. Por que um homem não usaria saia? Por que uma mulher não usaria uma roupa? Quer dizer, como é que é essa coisa? Eu achei muito bacana esse diálogo que a gente teve, porque fala de uma estrutura não só da identidade de cada um, mas uma expressão política. E quando a gente fala em expressão política, eu estou dizendo de um mundo que pode dialogar sob diversas formas, entende? Uns com os outros e as diversas possibilidades do sujeito. Porque a sociedade, ela imprime também as regras do vestir-se, né? A gente fala isso em sociologia, quando eu vou dar aula de fato social, a primeira coisa que eu dou exemplo é da veste. Eu disse, isso falando de Durkheim, né? Aí, Durkheim era positivista, eu digo isso para os alunos, mas a gente estuda Durkheim. Aí eu disse, aí a pessoa decide ir para a praia de paletó e gravata. Quando chega lá, todo mundo vai se espantar com essa pessoa. Isso, ela vai sofrer uma sanção. Aí eu digo, mas não é uma sanção jurídica, é uma sanção espontânea, porque não tem nada na lei que diga que você não pode ir para a praia de qualquer jeito. Mas existe, aí eu dou esse exemplo, né, assim, de sala de aula. Mas o que hoje o mundo pode proporcionar para nós é que a gente pode ser, né? A gente pode existir no mundo do nosso jeito. E aí é que entra uma coisa muito importante desse livro, que é o desejo. Né? Como é que o desejo transversaliza esse livro? Que, por sinal, eu queria dizer que está lindo, Renato. Esse livro é lindo, essa cor é a minha cor, viu? É linda. Eu não sei, eu acho que eu sempre me senti meio pastel, assim. Nunca gostei de cores muito fortes. E aí, eu acho essa cor linda, porque ela diz muito para mim. E aí, eu acho que aí é que entra o desejo. E o desejo está muito forte aqui. Ele tem uma introdução, uma apresentação feita por uma mulher muito especial também, que é a professora Ana Valesca, e que ela conseguiu traduzir muito bem, né? Quem é a Renata e como é que ela foi construindo também esse processo de pensar diferente. Então, a gente percebe que a gente está num ponto de mutação muito grande para a humanidade. E nesse ponto de mutação, entra elementos novos, como a sustentabilidade, como a responsabilidade social das empresas, como uma visão de mundo que fosse uma visão de mundo holística e integradora. Não dá mais para a gente vestir uma coisa sem pensar de onde vem esse tecido, por que ele foi feito assim, né? Quem trabalhou nisso, né? Que tipo de trabalho foi feito ali, se foi um trabalho escravo, se foi um trabalho bem remunerado, se teve, né? Então, hoje a sociedade, ela tende a ter um olhar sobre a moda também, não sobre a moda, sobre a veste, né? Também pensando nesses aspectos. E isso é muito importante que a gente entenda e que a gente acolha. As novas gerações, elas vêm assim. E eu tenho dito, inúmeras vezes, vou repetir hoje de novo, o velho não quer dar espaço para o novo, gente. Não adianta. O novo vem, mas ele vem rasgando, brotando. O novo vem com força. Desvestindo, né? Desvestindo, Renata, exatamente. Então, assim, o novo, ele, em lugar nenhum da história da humanidade, quando a gente vai lá para os primórdios da humanidade, o novo não veio porque o velho deu passagem. O velho disse assim, vou morrer. Nós vamos entrar na segunda década do ano 2000. Eu ontem pensei nisso, no outro evento que eu estava, e alguém falou assim, daqui a pouco a gente vai terminar a segunda década do ano 2000. Eu digo, eu sou do século XX, né? Eu sou da segunda metade do século XX. Então, quando eu pensei nisso, eu disse, o quê? Nós estamos na segunda década do ano 2000.
E o velhinho, que é quem é o velhinho, né? O mundo velho, o mundo do século XX, ele não quer abrir passagem para o novo. Ele quer se manter. E ele quer se manter com coisas que a gente não precisa mais, que é o preconceito, que é todas as formas de discriminação, que é a agressão ao meio ambiente, que é toda forma de violência que existe, né, nas relações de trabalho. Então, assim, o novo, ele vai vir. Eu tenho absoluta certeza que ele vai vir. Mas a gente precisa entender onde ele está pairando, porque ele já existe. Ele está na Renata, por exemplo, aqui nessa mesa. Ele está na Cíntia, ele está na Paola, ele está aqui em muitos jovens que estão aqui. Então, assim, o novo está aí. E a gente precisa ver por onde ele anda, porque ele é meio assim, digamos assim, irruptivo. Ele está aqui, depois ele está ali, depois ele brota. Então, a gente tem que acolher esse novo e deixar ele se instalar nesse novo mundo. Eu queria parabenizar a Renata por esta obra. Quero dizer que eu vou estudar a obra. Essa primeira parte é mais ampla, assim, me conectou com muitas leituras que eu já tinha, a semiótica, a antropologia, a cultura. É incrível essa primeira parte. A segunda é mais técnica, mas eu tenho interesse sobre isso. Pessoal também. E eu vou ler com muita felicidade. Eu recomendo que vocês comprem esse livro e tenham ele como material de estudo e de reflexão. Eu achei que o título dessa obra diz muito sobre o tempo que a gente vive, né, Renata? O desvestir e as camadas e o corpo e o modo como a gente precisa encontrar também a subjetividade no meio disso tudo. Lídia, obrigada. É muito bacana você trazer esses momentos dessa leitura dos diários, né? E aí eu lembrei também do nosso querido, saudoso professor Genuíno Salles, que era um grande parceiro de sala dos professores, de interlocução. Acho que os anos de 2016, 2017, ele, na sala dos professores, foram muito potentes, de troca também, de discussões. E esse livro, ele é um livro cartográfico. Então, assim, a revisão, o design gráfico, ele também teve esse desafio, porque eu sou uma pessoa muito dos cadernos, né? Esse livro, ele é uma construção de 73 cadernos, de 2011 para cá. Então, é um processo de uma costura, porque é sair do caderno, é ir para o computador, é para um Word, depois vir a olhar nessas páginas de pólen, né, com a cor, e se vocês forem pegar o livro, vocês vão se dar conta que tem vários tons de rosa, isso não é à toa, tem do tom de rosa mais frio ao mais quente, e pequenos detalhes que fazem toda a diferença de posicionamento da palavra. E é um livro que a gente fez questão também de não ter imagem, porque ele é um livro muito imagético. Na verdade, ele tem uma imagem, que é uma ilustração, que é no início, que foi a ilustração feita pela Renata Froan, que era uma parceira de grupo de estudo. Eu coordeno um grupo de estudo de performance no IFCE, e a gente fez uma performance juntas, e essa é uma ilustração que eu acho que retrata bem esse feminino, com o corte, não é? Com esses vieses, e rosas, e vermelhos, e pretos e brancos, enfim. Então, é um livro que me deu, na pré-venda, quando abriu, eu me senti extremamente desconfortável, desvestida. Eu disse, não vou mais lançar esse livro, não tem como. Estou me sentindo nua aqui, está todo mundo vendo meus cadernos. Porque eu nunca gostei que lessem os meus cadernos, mas eu gosto de ler os cadernos para algumas pessoas, alguns trechos. E fiz muito isso com Lídia, e isso muito com o professor Genuíno também. Então, tem essa questão teórica, mas em alguns momentos você vai se dar conta com alguns trechos, alguns parágrafos, que é meio que um poema, e a pessoa puxa assim, o tapete, e você não sabe o que leu ali. Então, não é um livro que ele é linear. Ele tem uma proposta linear, mas ele também é um livro que te convoca a pensar sobre suas próprias questões. O meu olhar para a moda também é um olhar poético, assim, de transformação, né, dessa palavra em imagem. E aí, por a gente sempre estar, pensando e olhando as palavras e pensando em imagens, a gente optou por não ter
imagem agora nesse livro, né? Então é isso, e também é um livro em rede, é um livro feito a partir do encontro com essas pessoas, com clientes, mas não só, né, desse encontro nos cadernos, nessa labuta diária. E acho que agora a palavra para a professora Cíntia, né, Rafa? Por favor, professora Cíntia, obrigada. Bom dia. Eu queria muito agradecer o convite. Para mim é um prazer enorme participar dessa mesa tão linda. As professoras, mulheres tão talentosas. Agradecer à professora Rafael também pelo convite. Eu achei esse livro tão lindo, gente. Assim, na hora que eu cheguei, eu tomei um susto ali. Coisa mais linda. E eu amei a dedicatória, né, ao meu pai, pela palavra que ficou em mim. Achei isso lindo, lindo, essa dedicatória. Eu acho que o tempo que a gente vive, ele é um tempo muito oportuno para a gente falar sobre a mulher, sobre o vestir, sobre o desvestir. Estava aqui escutando a professora Lídia, e pensando nessas regras, a gente vive esse tempo de regras. Eu acho que especialmente no Brasil, nos últimos anos, essa legalização, essa legislação, isso pode, aquilo não pode, né? E isso se amplia para o nosso corpo. Eu acho que nós mulheres, desde pequenininhas, escutamos: essa roupa não dá certo para você, vista outra roupa, se vista assim, se vista assado. Então, esse aprisionamento do nosso corpo, eu penso que o nosso corpo ele é domado, regrado e aprisionado desde sempre, né? Culturalmente, a gente tem aí um período onde a mulher, historicamente, ela é do lugar do desconhecido. A psicanálise, a Renata vai falar nesse texto, né, nesse livro, ela fala sobre isso, onde Freud vai apresentar esse lugar do enigma. Quem é a mulher? Né? Então, assim, nem Freud compreendeu as mulheres, nem Freud sabe quem nós somos, né? Esse lugar da falta, e é a partir da falta que nós conseguimos fazer milhares de coisas, que nós conseguimos desempenhar aí papéis, que nós conseguimos construir, reconstruir a nossa identidade ao longo do tempo. E eu estou me lembrando aqui de um filme que é muito simbólico em relação a isso, que é A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Helena Ferrante, uma escritora que até hoje a gente não sabe direito quem ela é, porque esse é o pseudônimo dela, uma escritora italiana, e é uma escritora muito sensível, e esse livro até se transformou num filme, né? Ela vai falar sobre esse lugar do feminino, esse lugar da mulher, a mulher como mãe, cheia de afazeres, cheia de obrigações, né, a carreira, então, assim, que são conquistas nossas, mas que até hoje, 2022, segunda década do século XXI, os papéis são altamente mal divididos, né? Então, assim, a gente tem a nossa carreira, mas a gente tem a nossa casa, a gestão da nossa casa é nossa, as tarefas de casa dos filhos, quem tem que fazer somos nós. Então, assim, é muito difícil a gente ter essa valorização, esse respeito, essa divisão de papéis. Então, assim, a gente conquistou muita coisa, mas a gente ainda não consegue dividir esses papéis com o nosso companheiro, com os nossos filhos, né? E eu penso que esse desvestir, ele é fundamental isso, a gente tirar essas peles, tirar essas coisas que foram colocadas, esses valores colocados para nós desde a nossa infância, e que a gente se sente aprisionado, né, com essa quantidade de obrigações e de peles e roupas que não nos servem mais,
não nos servem mais. Né? Não cabem mais em nós. Elas estão apertadas, elas estão muito grandes, elas saíram de moda. Acabou. Né? Muito feliz de ter hoje no nosso estado uma governadora, né? Uma mulher que representa esse papel. E eu penso que esse lugar feminino é o lugar da questão, é o lugar de sermos questionadoras, né? É o lugar questionador, é o lugar do novo. Então, o que a gente quer vestir, o que a gente quer fazer, né? Onde é que a gente quer trabalhar, o que a gente quer construir. O novo sempre vem, né? Então, como a professora Lídia falou, não tem como. Essa segunda parte eu me interessei demais, essa segunda parte, essa coisa da cor, né? Essa coisa mais técnica que a Renata traz, e eu vou ler com muita atenção isso aqui, porque a gente tem um preconceito muito grande que mulher inteligente não é mulher bonita, né? A gente tinha isso. Então, mulher inteligente não se arrumava muito, né? As mulheres que eram mais fúteis, mais objetos, é que se arrumavam mais, né? Existia essa ideia terrível, preconceituosa, e graças a Deus se acabou, né? Então, eu me interessei muito por essa segunda parte. Tá? A Renata fez uma especialização aqui junto com a Ana Valesca, que eu também fiz, que é uma especialização maravilhosa em psicoterapia psicanalítica, que eu indico para vocês fazerem. É uma especialização fantástica. E eu lembro da Renata, na sala dos professores, inquieta com a psicanálise, com a arte, né? E eu sempre olhei para a Renata e pensei assim, puxa vida, que coisa bacana deve ser você ser artista e psicanalista, né? E eu acho que esse livro ele vem para celebrar esse encontro da arte com a psicanálise, que é um encontro lindo, e do feminino, né? Porque traz essa questão do feminino também. Então, muitíssimo obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada, Cíntia. A Lídia mencionou, e acho que a Cíntia falou um pouco mais, sobre a questão do desejo, né? O desejo, ele é um conceito muito caro à psicanálise, junto com o conceito de inconsciente. E o desejo, ele paga seu preço, né? Ele cobra seu preço e a gente paga esse... Mas não é fácil a gente viver movido pelo nosso desejo. Para isso, a gente inventa vários sintomas para, muitas vezes, não nos rendermos a esse desejo. E a psicanálise, ela vem também para te trazer um prumo para esse barco, assim, de que você vai encontrar novas rotas, né? Mas que a gente tem que estar ali rumando nesse nosso caminho. E esse livro, ele é um livro que atiça esse sujeito para te perguntar sobre o seu próprio desejo. E pega o desejo como uma vara de condão ali, que vai te ajudar a tecer isso. Não é uma imposição de fora, é algo que é muito particular. Freud tem uma passagem que ele fala que, quando ele está nas últimas conferências, nos últimos textos dele, quando ele vai rever sobre a feminilidade, aí por volta de 1938, ele diz, bom, eu convoco, então, as mulheres e os artistas para falar sobre o feminino, que eu mesmo não vou dar conta. Lacan, depois, que é um psicanalista que deu muita continuidade à teoria freudiana, ele dá uma outra volta nessa teoria e já aponta a mulher como não toda fálica, né? Que a mulher ela não está inscrita numa ordem fálica, não toda, né? Ela está inscrita, mas não toda. Então, isso de a mulher não estar inscrita em uma lógica fálica, como o homem está, que o homem sai do complexo de Édipo muito direitinho ali, e ciente ali da sua castração, isso abre para a mulher uma dimensão de criação. O que antes a gente podia ver de Freud como uma limitação, com Lacan abre para uma experimentação. Bom, se a mulher ela não está numa norma fálica toda, então ela pode criar o que ela quiser. Então eu tomo muito isso para pensar que cada mulher é uma. Não existe a mulher, como não existe o homem. Mas o homem ele tem um referente fálico que diz para ele, né? É o ter. O homem é muito nessa lógica do ter. Ele tem ali
E a mulher, ela tem que, a todo momento, por não ter esse significante que a referencie, abordar, né? É uma palavra que eu gosto muito, abordar esse objeto A, que é o objeto causa do nosso desejo, o seu feminino. E eu fui de uma família, até a Cíntia falou da dedicatória, eu dedico o livro ao meu pai faleceu quando eu tinha 3 anos. Né? E eu cresci ouvindo assim, ela é a cara do pai. E esse pai que tinha uma mãe, que era minha avó, e meu pai era filho único, e os dois faleceram, foi uma coisa trágica, assim, meus primeiros anos de vida, e eu cresci ouvindo a cara do pai e a cara da avó, só que eu não via essa galera, não sabia quem eram eles, né, assim. Não sabia, sim, tava esse saber inconsciente, essa palavra que ficou em mim estava ali. Mas eu fui de uma família que tinha muitas mulheres, assim, minha avó materna teve 8 filhas, e dessas 8 filhas, cada uma tinha 3 filhos, e que desses 3 filhos, 2 eram mulheres. E essas mulheres, assim, eu sempre fui fascinada pelas minhas tias, adorava ouvir as conversas, os batons, e as roupas, os perfumes. Gostava muito mais das minhas tias do que das minhas primas, que eu achava elas um pouco bobas, assim, né? Eu queria o desconhecido, que sempre fui muito curiosa. A detetive aqui, de novo, né? Olha, adorava a bolsa de uma mulher, tem naquela bolsa, aquele mistério. Mas as minhas primas, elas chegavam a se reunir e falavam assim, vem cá, a gente não vai mais ser tua amiga, viu? Eu, com 11 anos, por quê? Porque tu está muito arrumada, porque tu está de batom, porque tu está dançando, porque... Então, essa coisa do se vestir, para mim, sempre foi um lugar de criação, de eu poder desenvolver esse corpo, por não ter essa referência, né, de sempre pensar esse ato performático, mas um lugar também muito de inquisição. Eu acho que uma mulher tem muito esse olhar para a outra de aquela ali não vai ser porque está vestida assim. E aí muitos anos de análise também, e é uma forma hoje em dia de falar, tá, todo mundo pode ser, né? Não vem porque eu estou de vermelho, porque eu estou de rosa, mas isso existe muito até hoje. Esse olhar. Ser mulher já é um... A gente nunca se veste totalmente como a gente quer, as mulheres, eu acho, sabe? Porque a gente até falou disso em sala de aula na semana passada. Mesmo nesse momento de aparente libertação, as mulheres nunca podem se vestir como querem, por conta desse olhar social, desse... É quase como uma intervenção, né? Um corpo que a todo momento passa por uma intervenção de olhar, de apontamento. E é um caminho que a gente vai percorrendo. Eu trago essa contribuição, que talvez seja uma contribuição de trabalhar esse desejo por uma via de uma coragem. Acho que a gente seguir o nosso desejo tem que ter muita coragem. Acho que essa é a missão de vida de todos nós. Paola, querida. Obrigada, Renata. Inicialmente, agradecer pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, ao lado dessas mulheres que eu admiro também. E, assim, eu estou aqui falando hoje de um lugar, tanto de uma pessoa que admira seu trabalho, como teve a sorte de ser sua cliente, né, em uma das etapas aí do processo. E sobre o livro, lindo demais, muito. E eu estava até comentando com a minha aluna que eu estava lendo e eu não terminei de ler de propósito, porque eu fiquei assim, não quero terminar. Mas é uma leitura tão fluida, assim, que quando você vê, você já devorou o livro ali. Eu, não quero que acabe, eu vou guardar um pouquinho. Falei para ela quando a gente estava descendo no elevador. Adorei tudo, a forma como ele foi construído, as cores. Eu sei que tudo aqui passou por uma escolha criteriosíssima, né? Então, assim, tudo tem um sentido, tudo que está aqui tem um sentido. E aí, a professora Cíntia falou uma coisa interessante, que foi uma das imagens que mais me chamou a atenção na semana passada, de uma foto da governadora, que é antiga, mas voltou a circular nos últimos dias, né? Que era ali mostrando as pernas, né? De vários homens e ela com um salto, né? Como aquilo ali tem um peso, um significado, né? Eu acho que todas nós mulheres nos sentimos contempladas com aquela imagem.
E aí, 3 palavrinhas que estão no prefácio e durante toda a obra também me chamaram a atenção, que são singularidade, diferença e relação. E aí vem muito com o que a Renata acabou de dizer, né? Que todas nós somos únicas. Todo ser humano é singular, mas eu acredito que justamente nessa diferença, né, e na relação que a gente tem com o próximo, com outras mulheres, enfim. O que eu também sou a louca do caderninho, então eu fiz aqui várias anotações. Primeiro de tudo, modo a linguagem, né? Isso também fica bem claro na obra. Eu sou professora de linguagem jurídica e, assim, o livro logo no começo fala, né, que como nossa imagem, ela tem um enorme destaque, né? Ela exerce um enorme destaque. E aí o que a Renata vai mostrar é que essa mesma imagem, na verdade, ela pode ser um enorme destaque para nós, né? E como isso é importante, assim, de a gente, assim, não sei, eu acho que todo mundo aqui já passou pelo momento de se vestir para o outro, né? Seja para querer impressionar o outro, seja para ser notada pelo outro. Quando, na realidade, quando a gente começa a refletir sobre esse processo, a gente se dá conta de como é importante a gente se vestir para nós. Né? Eu acho que o impacto que a gente exerce sobre o outro, na verdade, ele só é eficaz mesmo quando a gente consegue se vestir para a gente, sabe? E porque aí isso se reflete, né, para o outro. Então, assim, quando você está se sentindo bem, a chance de você transmitir essa imagem para o outro é maior. E aí, como isso mexe também com a nossa autoestima, né? E aí tem uma passagem do livro que fala assim, a roupa é escolha. E eu lembro, numa época em que eu estava, assim, um pouco acima do meu peso, né? Que o que mais me chateava era isso, era assim, eu me via, de certa forma, tendo essa escolha tolhida. Não era mais eu que escolhia a roupa, era a roupa que me escolhia, porque eu precisava vestir o que estivesse servindo. Né? E aí, isso também me fez ver como é importante a gente respeitar o nosso corpo, respeitar as nossas fases e, de novo, casando com o que ela traz durante a obra inteira, se desfazer daquilo que já não nos serve mais, que já não nos veste mais. Isso tem muito pouco a ver com os números de uma balança. Na verdade, a roupa ela pode não nos servir mais por diversos motivos. Né? E aí, eu me senti muito contemplada em diversos momentos, viu, Renata? E aí eu escolhi aqui um trechinho da página 51, sobre a consultoria de imagem e estilo, né, que fala: retira o sujeito do local da passividade, quando trabalha com a escolha, a edição, a reflexão e a elaboração de si por meio da aparência. Eleger envolve querer, desejar, discriminar, ter gosto próprio, ter a sua personalidade refletida por meio de um estilo pessoal próprio, que é único e por isso mesmo maravilhoso. E em outra passagem, logo 2 páginas após, tem assim, os lugares onde desejamos criar laços. E aí, assim, isso foi um fator que para mim era complicado, porque os meus laços foram e são criados em um ambiente extremamente formal, né? Beirando careta, né, Renato? Professor Renato, que é aqui do curso de Direito também, deve entender do que é que eu estou falando. Então, assim, a gente trabalha num ambiente que é muito formal, que é muito careta aí, né? E eu disse para a Renata, quando a gente fez o processo de consultoria, que eu disse: Renata, em alguns momentos eu me sinto como se eu estivesse vestindo uma fantasia para ir trabalhar. Então, assim, quando eu advogava, no dia que tinha audiência, eu acho que eu ficava mais nervosa porque eu ia ter que me vestir de uma coisa que eu não era, do que pelo trabalho que eu ia desenvolver lá. Então, eu me sentia colocando uma fantasia e o pior, todo mundo que estava ao meu redor percebia que não era eu.
né? Tipo assim, onde é que tu vai? Não é porque hoje tem audiência. Você tinha que se justificar, né? E aí, nosso processo também passou por essa desconstrução, né? Por essa reflexão sobre a importância da imagem profissional e pessoal. Eu passei 11 anos trabalhando numa revista de moda, e era engraçado, porque lá eu era a básica, a basicona, né? Tipo assim. E aí, quando eu utilizava aquelas mesmas vestimentas no ambiente jurídico, eu já era a diferentona. Né? E aí, por fim, no capítulo 9, a Renata fala de guarda-roupa. E eu não sei se vocês já, assim, se alguém aqui passou por isso, mas eu, como filha mais nova, eu herdava as roupas da minha irmã, não tinha muito para onde correr, não. Era reaproveitando, né? E ela não tem nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Então, assim, foram anos também vestindo uma coisa que não era eu, né? E lá em casa, outra coisa assim engraçada é que a Renata fala que o guarda-roupa da gente começa lá na infância, né? Nós não escolhemos nossas primeiras roupas e lá em casa era assim, tudo que a gente ia brincar, alguém tinha que dizer que era o fulano primeiro. Não sei se hoje ainda é assim, né? De as crianças quererem ser um personagem, alguma coisa. Mas minha irmã mais velha sempre falava mais rápido, claro, né? Eu sou não sei quem. Tipo assim, aí tinha os Changeman, Power Rangers, não sei o quê, ela já gritava que era a Rosa. Aí a outra menina que tinha era amarela, né? Tá, então eu sou amarela. Era o que sobrava. E eu lembro que eu doida para ser a Pink, né? Mas, enfim, eu sempre ficava com amarelo, porque eu não tinha agilidade de falar primeiro. Aí minha mãe sempre me consolava, dizendo assim, minha filha, você fica linda de amarelo, porque você é morena, destaca na sua cor. Era o consolo que a pobrezinha me dava, né? E aí, Renata, quando a gente fez lá o estudo, e que ela disse assim, não, amarelo tá na sua cartela. Eu não acredito, não. Minha mãe sempre disse que amarelo combinava comigo. Então, agora, pelo menos, eu sei que não foi só porque foi a cor que sobrou, né? Tem realmente ali, valoriza alguma coisa em mim. E eu não explorei ainda esse capítulo 9 do guarda-roupa, mas eu já sei que vai ser a próxima parte. O que é muito bacana também dessa obra é isso. Você consegue ir e voltar, assim, ler os capítulos de forma isolada, sem ficar perdida, né? Dá para... Enfim, não preciso nem dizer que eu sei que ela pensou em tudo isso. E aí, como curiosidade, né, o que eu queria saber é qual foi a consultoria de imagem mais desafiadora para ti e por quê? E a segunda é se rola muita resistência assim, dos clientes quando você diz que determinada... Tipo assim, apresenta um resultado diferente daquilo que ele estava esperando. Então, era isso. Muito obrigada, Renata. Obrigada, querida. Foi um processo bem legal. A Paula fez coloração com a gente no ateliê, que é um dos serviços. E por mais que seja um serviço mais rápido, né, foi um serviço que marcou. E gostei muito de trabalhar com você. Curiosidade, assim, engraçado. Eu trabalho formando pessoas, mas tem um trabalho da consultoria individual, que é um trabalho de intimidade, e são muitos casos interessantes, assim. Dentro disso que você coloca, já peguei muitos clientes nesse lugar de querer parecer formal, e quanto mais tentava parecer formal, mais ficava caricato e menos ficava interessante, e aí a via que eu foi por outra via, sabe? E aí a pessoa consegue ter esse respaldo e essa aceitação, que é muito dela mesma, assim, e são sutilezas. Eu não posso usar esse comprimento de saia ou essa cor, mas eu boto na unha, no sapato, num detalhe, né? Enfim. Mas uma consultoria que me marcou muito foi de um homem, né? Eu não costumo atender muitos homens, mas é legal, porque Freud também fala nisso, e a própria psicanálise, que para um homem trabalhar o caminho do desejo, ele precisa se feminilizar, né? Porque o feminino e o masculino são posições, né? São funções. Todos nós temos o feminino e o masculino. E é muito legal
alguns homens já começaram a ler a obra e quanto que estão se encontrando com esse lugar de relação com esse outro, com esse feminino que está numa mãe, que está numa irmã, que está, né, nas mulheres ali que se relacionou, né, nos parceiros e nas parceiras, e enfim. Mas esse caso foi curioso porque ele era um garoto meio, estava nos seus 36 anos, e mãe, irmã e namoradas, e ele estava num lugar que começou a namorar com a garota e foram morar junto, e aí ele teve uma oportunidade de trabalho em Madrid, ele ia para lá e casou para ela poder ir junto. Só que na hora que ele casou, ele percebeu que não queria mais ir com ela. Foi difícil. Então imagina, você decide que você vai, né, tá há tanto tempo e na hora, não quero mais casar com essa pessoa. Então assim, eram 5 anos de relacionamento, a gente sabe como isso é complexo. E ela era... E aí ele me contratou, né, assim, tipo assim, ó, não sei quem eu sou, a vida inteira minha mãe escolheu as coisas, a minha namorada, vou para Madrid e aí, tipo, me ajuda. Então, assim, o nosso pacote maior é de 12 horas, ele contratou mais 12. Então, o meu trabalho com ele foi uma relação, na psicanálise tem um conceito que é a transferência, né? Então, ele está ali numa relação de transferência comigo, e toda transferência é uma relação de amor, mas para eu libertá-lo desse laço depois, para que ele conseguir realizar suas próprias escolhas. Então, esse cara foi muito interessante, porque a gente trabalhou até assim, escolha de perfume. Ele dizia assim, eu uso um perfume que eu nunca acho que é o meu cheiro, sabe? Tipo, coisas assim bem sutis. Ele tinha uma coisa com os olhos dele também. Eu quero entender uma maquiagem para disfarçar os meus olhos. E os olhos eram o que eu achava mais bonito nele. Então, eu não ia dizer isso, mas era um processo de ele entender o que são esses olhos. Então, foi muito sutil, assim. Eu lembro que eu cheguei na casa dele, aí a mãe dele, quem é esse perfume, né? O meu perfume. E você já está com a namorada nova? Ela é bonita. E assim, a mãe já vindo, eu já fui percebendo essa mãe, né? E essas mulheres que sempre... Então, o meu trabalho com ele foi ir tirando. E ele, óbvio que ele quis também aproximar esses laços, inconsciente, que é uma relação de transferência, a gente vai... E eu fui libertando ele desses laços para que ele fosse se constituindo. E aí a gente foi para shopping, comprar roupa, e fizemos a mala para ele para Madrid. E o que eu achei mais interessante é que depois, ele sempre falava dessas relações dele que não eram com mulheres também que ele queria. E tem um processo na consultoria que chama imagem terapia, que você escolhe imagens que dizem quem você é, quem você não gostaria de ser, né, o que você desejaria. E com os homens eu trabalho muito essa coisa dos perfis femininos, dos tipos. Os homens gostam muito de categorizar, de dar nota, né? E aí ele escolhia mulheres que não tinham realmente nada a ver com quem ele se relacionava antes. E aí foi um corte para ele, de laço, de tudo, e depois ele foi para Madrid, hoje em dia ele está em Paris. Eu fico fuçando, óbvio, meus clientes, stalkeando a vida deles. E aí ele está bem, está com a garota lá, que acho que é super a vibe dele, e independente de estar ou não estar com a garota, dá para ver como ele está vivendo pelo desejo, sabe, por esse fio condutor. E acho que esse caso me marcou muito. Agradeço, professora Paola. Pessoal, nesse momento aqui da fala, a gente teve essa mesa de abertura do livro, de conversa, e nesse momento a gente abre para perguntas, se alguém tem alguma pergunta, algum comentário, algum questionamento, e depois autógrafo para quem quiser e dedicatório. Alguém quer fazer algum comentário? Está tentando lembrar? É ótimo.
da minha essência, através do que eu represento nas pessoas. E isso é muito bonito, isso é muito bacana de trabalhar. E aí, se em algum momento do livro, quando você trabalha aquela imagem sexual, aquele estilo sexual, sobre qual a essência daquela pessoa vai ficar nos reflexos, nas relações que ela vai ter dali para frente. Camila, eu acho que todo o trabalho de uma consultoria, principalmente nessa metodologia que a gente propõe, passa por se despir de todas essas colagens para tentar... Eu não acho que existe uma essência da gente, assim, tipo assim, eureka, achei minha essência, sabe? Eu tenho muito cuidado com isso, até porque a psicanálise é o oposto disso. Mas eu acho que existe um conceito que é o amálgama também, e eu acho que é algo assim que é nosso e é inegociável. Eu gosto muito de pensar assim para mim. Eu adoro transitar por várias áreas e me colocar nesse corpo à deriva, que é um corpo que está em performance. Eu vejo a moda como esse ato performático, mas de pensar, e o que é da Renata e que eu não vou abrir mão, sabe assim? E eu tento buscar muito, e tentei colocar esse laço, né, assim, esse lado da Renata no livro, nas escolhas que estão aqui colocadas. É um exercício que eu tento fazer sempre comigo e que passa pelo guarda-roupa. Eu acabei de viver uma experiência muito forte, que eu acho que você já viveu também, né, com a maternidade, e que transformou total minha vivência, assim, minha relação com tudo, com o corpo, que eu ainda estou elaborando. Acho que ninguém passa impune disso, assim, é uma coisa muito louca. Mas que essas peles que você vai tirando e vai colocando ajudam nesse processo de encontrar essa essência. Por exemplo, agora eu estou tentando encontrar quem é essa Renata. Essa Renata e o livro foi importante por isso também. Quem me conhece aqui mais perto também sabe que esse livro eu escrevo há uns anos, né? Renato também, que é um parceiro de troca, de interlocução, de poesia também, sabe que não foi fácil, né, Renato? Era um parto, assim, do livro e não vai sair isso, e são muitas etapas. Então eu entendi esse livro também como finalizar uma etapa para conseguir começar outra. É como se eu não lançasse esse livro, eu não conseguisse escrever outras coisas. Então, agora eu me sinto despida. Quando começou a pré-venda, eu disse que ia cancelar tudo, que não queria que ninguém lesse. Agora eu já estou mais tranquila com isso, e trabalhando isso também no meu processo de análise. Mas, para escrever outras coisas na vida, eu acho que a gente precisa... E eu acho que a gente só resiste num momento tão difícil como esse que a gente está criando. A gente vai resistir com eros, com amor, com paixão, isso que eu acredito, nisso que eu acredito. Então, eu me forcei mesmo a lançar, porque era um objeto que estava ali em gestação para poder ir em frente. E você pergunta da essência da Renata, eu acho que a essência da Renata é essa inquietação mesmo, como a Lídia falou ali, de sentir e materializar, sabe, assim. É como se ficasse algo martelando, e se eu não coloco para fora, eu fico não quero saber. Então, a minha forma é a escrita. Eu trabalho muito com escrita. E eu estava sentindo muito dificuldade de escrever algumas coisas poéticas, e acho que agora, com o lançamento do livro, eu vou conseguir entrar numa nova fase da minha vida. Que eu digo que o livro é uma finalização de um ciclo também, e outros vão vir. E eu tento pensar nisso com o cliente. Adalberto. Eu achei muito bonito quando você comenta a posição da troca de roupa, em que nós na vida trocamos de roupa. Eu queria que você pode explicar um pouco melhor essa situação. Quando eu troco de roupa, né, qual seria mais ou menos assim, a ideia? Quando eu acordo para essa nova realidade, quando eu vivo esse novo momento, e se existe mais de uma troca, são 2, 3, 5, na sua visão, como seria essa troca de roupa no meu decorrer da vida? Perguntem, Adalberto. Eu penso assim, ó. A roupa, eu sempre falo dessa roupa, né, como uma segunda pele. Então, eu acho que a roupa ela é uma interface. Vamos pensar essa noção de interface como fronteira.
fronteira do espaço de dentro com o espaço de fora. E essa roupa, ela tem inúmeras dimensões, mas ela tem uma dimensão muito importante para a construção da subjetividade, que é o modo como a gente experimenta as emoções, os sentimentos, como a gente experimenta as coisas que acontecem, né? Cada um tem o seu jeitinho e essa subjetividade vai sendo construída a partir das relações que a gente faz com a gente mesmo e com os outros. Eu acredito muito na importância dessa relação com o outro. Eu acho que a gente só pode se constituir também nessa relação com o outro. Mas para essa relação com o outro ser bacana, eu tenho que me relacionar comigo. E eu acho que isso é o desafio, né, Adalberto? Assim. Com relação a essas trocas de roupas, eu acho que a nossa vida é feita de ciclos também. Às vezes esses ciclos têm 5 anos, 7 anos, 1 mês. Às vezes eles estão ali ainda acontecendo, né? Já, tipo, desde tal ano esse ciclo está aqui, não? São vários. Eu não acho assim que um ciclo termina, o outro. São várias coisas acontecendo. Uma coisa meio, vamos pensar numa metáfora com as estrelas do céu e a gente vai tentando formar figuras. Quando a gente era pequenininho, tinha aqueles pontos e a gente ligava para formar. Toda vida que eu trabalho com cliente na consultoria, eu penso como um quebra-cabeça que não tem imagem na caixa. Eu acho que a vida é um pouco isso. A gente tem os sinais, mas não tem uma imagem pré-estabelecida. Isso é bom e isso dá um frio na barriga também, né? Eu acho que se a gente vê esses ciclos da vida como pegando o fio do nosso desejo e a gente agarra com as mãos e vê que a gente precisa se colocar por inteiro nessas mudanças, estar atento a essas mudanças e que a roupa é um ato que a gente faz todos os dias, querendo ou não, a gente vai ter que se vestir para se relacionar com esse outro, né? Nem que seja o despir também, mas a gente antes bota para tirar. Então, assim, eu acho que está muito ligado. Às vezes, por exemplo, a gente mudou umas coisas na nossa vida e a gente ainda não consegue perceber porque não mudou esse vestir. Ou às vezes a gente está se escondendo e não querendo se relacionar, e eu acho que passa por esse vestir. Porque é a criação de um corpo. Então eu acho isso fantástico. Eu acho que isso é muito potente. Eu acho que isso é muito de uma riqueza enorme. E como a gente falou aqui, é uma linguagem. E eu posso dominar essa linguagem, articulando cor, textura, forma, silhueta. E, principalmente, sentindo o que eu quero sentir a partir desse toque. Tem muita gente que fala, Renata, tu não tá com frio? Ou teve 2016, 2017, eu me vestia com muitas roupas, sobreposições, e sempre gostei muito disso, né? Muito pano, muito... Mas tem algo a mais aí. Então, por isso que no livro eu falo que não existem os padrões, mas o Picasso tem uma frase que eu gosto muito, está até na minha geladeira aqui. Eu acho que o artista ele tem que saber todas as regras das coisas para quebrá-las. Então, eu sou muito curiosa pelas regras também, para quebrar as regras. E construir outras que sejam movidas pelo meu desejo. E tem outra frase da Hilda Hilst, que é uma autora que está muito nos prefácios, que é uma das minhas poetas preferidas. A Hilda Hilst foi uma mulher muito livre, que vivia na Casa do Sol, ela chamava Casa do Sol ali. E aí ela se relacionava muito com a poesia. E ela dizia assim, quando a gente está dentro do nosso desejo e sendo muito coerente com o que a gente pensa e com o que a gente suporta qualquer coisa. Então eu tento viver a vida assim, e trocar essas roupas, mas sabendo que tem umas coisas que vão sempre ficar. Como o Rosinha, que está aqui, né? Que tem a ver com muito o que a Paola falou aí, lá dos Power Rangers, né? Eu não vou falar aqui porque eu não vou ficar falando muito de mim. Mas tem muitas histórias desses rosas. E o rosa é o feminino, né, por excelência. Esses tons de rosa, de vermelho, da pele, da carne. É isso. Respondi, Adalberto. Algum mais? Pergunta, comentário? Oi, Duda. Lembrou? Como é trabalhar com algo tão íntimo e como isso mexe com você? Mexe muito comigo, assim. Não, e eu gosto das coisas que mexam comigo, porque eu acho que a gente está num momento tão assim que é bom que as coisas mexam, né? Porque o ruim é que não mexa. Mexe muito, Duda. Já cheguei antes, mas a entrar no carro, depois de atendimento, e chorar.
e ficar feliz e vibrar. E eu já cheguei a atender mulheres que ficavam dizendo: meu marido me chama de bombom de festa, de brigadeiro. Claro que eu tinha vontade de dizer: manda esse cara pastar e vai-se embora daí, sabe? Assim. Mas eu não posso fazer isso. Então, é tentar empoderar essa mulher de armas para que ela possa fazer essas escolhas. Eu não decido, vocês sabem que em sala de aula eu não decido nada. Professora, tem isso que tem que fazer, mas como vocês são livres? E isso as pessoas ficam muito inquietas com isso também, com essa liberdade do fazer. Mas é algo que eu tento trabalhar assim, nessa relação com o outro. Existe um norte, mas tipo, faz o que você achar que é legal. Cria a sua forma. Então, meu lugar como professora, como eu disse no início, eu me sinto muito anfíbia de estar pesquisando, sendo artista e estando na docência. E é um lugar de risco também. E é um lugar que mexe muito comigo. Por quê? Às vezes, quando eu estou muito artista, muito viajando na água, eu tento vir para a terra e vou lá para o meu lado professora. Mas vocês sabem que eu, como professora, sou viajante também, né? E não dá para separar muito essas esferas. São separadas, mas são uma coisa só. Então, assim, Duda, mexe, mas ao mesmo tempo a gente tem que saber separar. Como é que a gente separa? É cuidando da gente. No divã, enfrentando o meu processo de análise, escrevendo, me questionando, né? Me colocando também nesse lugar de investigação do meu corpo, dessas peles que eu estou vestindo, se elas ainda dão conta do que eu estou sentindo ou não. Então, eu também estou permanentemente me colocando nesse lugar de me investigar. Eu tento fazer isso comigo. Nesse momento, eu estou num momento extremamente assim, de muitas mudanças e de umas coisas muito profundas, e que passam por esse vestir também. Assim, o lugar da cultura, né, nisso tudo. Porque quando você estava falando de si, né, dessas... Cada um tem uma história para falar de como gostaria de se vestir. E eu gosto muito da cultura árabe, sabe? E eu que sempre quis usar véu. O pessoal quer tirar os véus das mulheres lá na França, né? Eu queria usar véu. Não burca, mas véu. Acho lindo véu, gente. Eu poderia usar véu sem nenhum problema. Mas se eu usar um véu aqui em Fortaleza, além do calor, as pessoas iam dizer assim: essa mulher é uma cearense, uma o quê? Ou ela é uma muçulmana que está morando aqui no bairro? Eu fico pensando também qual é o lugar da cultura e desse olhar do outro que se projeta sobre nós, né? Que essa talvez seja o grande desafio. Eu gostei muito da Paola quando ela fala das 3 questões que o livro apresenta, e apresenta a ideia da relação. Então, o vestir-se também é um ato relacional. Você se veste não só para si. Eu sou muito estranha. Eu acho que eu vou fazer essa consultoria tua aí, viu? Eu já estou pensando. Porque tem horas que eu queria ser assim, vestir uma bata, como as freiras. Adoro bata. Vestido bata, roupa bata, assim. E roupas longas. E quando outro dia, eu tinha umas 3 peças assim de roupa bata, tipo uma batinha mesmo. E aí eu me lembrava que eu estudei em escola de freira, né? Eu disse, a irmã Ana Maria, a irmã Zoe, que eram as freiras que foram minhas professoras, eu tinha 10, 11, 12 anos. E eu achava muito prático aquelas batas, e eu me achava muito eu. A roupa não dizia nada para mim, ela não tinha cor direito, não tinha ador, não tinha nada. E eu gosto disso também. Mas as pessoas, o modo como a cultura interfere, porque não é só a subjetividade. Se fosse só a subjetividade, estava tudo resolvido, cada um se vestia do seu jeito, pronto, acabou. Mas não, você tem aquilo que você negocia, achei incrível isso na sua fala. Aquilo que eu posso negociar, aquilo que eu não posso negociar na cultura, porque a cultura também é isso. Eu não posso, por exemplo, andar sem roupa na legislação brasileira. Então, você tem aquilo que você negocia, aquilo que você não negocia, não pode negociar, que é inegociável naquela cultura, e a própria gesto importante da transgressão, porque a transgressão também é parte, porque a moda é ato político, né? Então,
político no sentido político, né, filosófico, que é o político, né, daquilo que pode mudar a realidade, aquilo que constrói também como ideologia de mundo e visões, né? Então, o que você pensa sobre isso? Eu acho que eu vou bater lá no teu ateliê. Eu realmente não sei quem eu sou, não. Se eu sou uma cearense ou uma muçulmana. Lígia, eu acho que a gente faz uma negociação com essa cultura, né? Acho que a formação da subjetividade, ela não deixa, obviamente, de passar por essa relação tensionada sempre com a cultura. Acho que a criação, qualquer criação, ela é uma fusão do tempo, da cultura, da memória de cada sujeito, né? Então, ela é um componente importante, sem dúvida. Mas eu tento também sempre colocar esses desejos que você está apontando. Eu atendi recente uma pessoa que era PGR e, ao mesmo tempo, fazia um curso de palhaçaria e o sonho dela era ser palhaça. Era procuradora-geral, né? Então, e aí o trabalho com ela foi assim, tem uma cápsula para esse lado dela, que é extremamente formal, né? Ela trabalha ainda, inclusive, com um trabalho escravo, assim, de ir lá e fazer missões, né? Mas, ao mesmo tempo, tem esse lado da palhaçaria. Então, tinha uma cápsula PGR, vamos dizer assim, uma cápsula para outra questão dela, e uma coisa de isso com aquilo, de tentar misturar esse lado palhaça com o lado formal. E aí a gente vai para cada sujeito também fazendo essas negociações. Eu sei que o tempo de vocês, todo mundo tem as coisas para tocar o dia. Queria saber se tem mais alguma pergunta. Tudo também. Obrigada. Tem sim. Tem algumas coisas. O Moda para mim, ele é uma empresa que trabalha no ensino, na consultoria, e tem também coleções de moda autoral. Então, a gente já criou 37 coleções de moda autoral. E é esse trabalho de ser estilista e de também estar na consultoria, que são dois lados diferentes, mas que muito, para mim, se relacionam. O que eu desejo mais é expandir essa rede, é tecer junto com mais e mais pessoas. E é um trabalho de formiguinha, obviamente, porque eu sei que o nosso trabalho é contra a maré também. Meu trabalho sempre foi nadar contra a corrente, de tentar criar novos mundos a partir de mundos que eu não me identificava. E aí tem essa dimensão da criação. Então, o que eu desejo é criar com outras pessoas, né, me conhecer dentro dessas misturas e trabalhar cada vez mais com a arte. Quero explorar mais meus processos de performance novamente, na rua, agora voltando, né, a gente puder se relacionar na rua, porque eu acho que o meu processo tem muito a ver com a cidade, com caminhar na cidade. Então, tem muitas coisas ainda para se fazer. Eu acho que o que eu desejo é tecer junto. Eu acho que eu sou uma pessoa que sempre... Eu sou muito da minha solidão também, né? Mas acho que estou num momento de me relacionar também mais. É por aí. E descobrir outras coisas. Obrigada. Eu vou fazer agora uma pergunta que veio do YouTube. A dinâmica da moda e das mudanças céleres ao novo não viria a trazer, ou traz de certo modo, uma angústia àquele que não consegue acompanhar as mudanças da aplicação da moda? Total. A gente está, nesse semestre, trabalhando aqui na faculdade, pesquisa de tendências. Então, é uma disciplina que já pega esse lado da cultura, desses vetores sociais, que trabalha com segmentação, com posicionamento. Então, no livro também eu trago que existe essa moda mãe, que é uma moda criação, que é uma moda que possibilita esses vários dizeres, mas existe um outro lado de uma imposição, de uma castração, dessa moda enquanto função pai, né? E aí a função materna e função paterna também são conceitos psicanalíticos. Eu acho que existem esses dois lugares, está na própria constituição, né, do que é a moda, mas hoje em dia não existe só isso e aquilo, são várias coisas fluindo junto. E é como a gente falou, é importante ter noção dessas limitações e dessas imposições para que a gente possa encontrar rotas de fuga disso. E é possível. Então, a gente não vai estar sempre fora dessa norma. Mesmo quando a gente diz que não está seguindo uma moda, a gente está seguindo também. Toda antimoda, toda contra-tendência é uma manifestação de uma tendência.
Então, acho que é ter noção dessas polaridades e saber que é muito importante que a gente não fique nos extremos, que o lugar do entre, o lugar das fricções são muito mais potentes. Muito obrigada, professora Obrigada. Renata. Obrigada, E aí eu pessoal. gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes, a nossa mesa. Né? Nós vamos estar começando os autógrafos com a nossa autora, né? A professora Renata Santiago. E encerramos a nossa transmissão do lançamento do livro Desvestir. Obrigada, Um ótimo dia pessoal, quem está por em estarem casa. aqui. Um abraço.